Às vezes eu não entendo essa torcida do Atlético Mineiro. Mesmo ganhando, estão com chororô. Ah, é porque foi pênalti naquele lance que a bola pegou no braço do Varela. O juiz deveria ter marcado pênaltis, porque se fosse ao contrário, eles iriam berrar e tal. Gente, é um chororô. Vou colocar um corte aqui do canal TV Band Minas. Dedico os créditos ao canal, link do canal aqui na descrição. Quero aqui que vocês assistam até o final esse corte para ver a opinião dos atleticanos sobre esta partida. Já vai deixando o teu like, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe para o seu amigo rubro-negro este vídeo, porque ele vai dar muita risada. Porque os atleticanos estão se borrando de medo, porque o Flamengo pode virar e vai virar lá na segunda casa do Mengão, né? Que é lá naquela arena do Atlético Mineiro. Rapaz, ali tem história, hein? Olha só o que eles falaram sobre a partida contra o Flamengo. O atleticano quer te ouvir porque nos últimos dias você tomou muita pancada, meu querido. Boa tarde a todos, boa tarde à turma de casa. Uma vitória com a cara do Galo, né? Uma vitória de um time que teve uma obediência tática, um time que teve uma entrega, uma raça, determinação, um time que a gente cobrava tanto que um corresse pelo outro. Isso aconteceu, já tinha acontecido no último domingo. Eu vim aqui e falei, né, que o time do Atlético tinha deixado, né, uma boa impressão. Fui criticado aqui. Muitos aqui, aliás, quase todos não acreditavam que o Atlético poderia voltar no Maracanã e ter um resultado positivo. Sequer acreditavam aqui no empate. E eu falei, olha, a coisa não está decidida. O Atlético é um bom time. Quem tem Hulk, quem tem Scarpa, quem tem Coelho, quem tem Rony, tem que ser respeitado. O Atlético fez isso ontem. Mostrou que, claro, tem um adversário gigantesco. O Flamengo tem um grande time, né? E ainda fez estreia de grandes jogadores ontem, estádio lotado, uma pressão gigantesca, mas a torcida do Atlético estava lá, empurrou do início ao fim. E o Atlético soube sofrer, soube se defender. Agora, o time do Atlético defensivamente fez um baita jogo. Um baita jogo. Se você pegar o que o Scarpa está jogando, né, e até conversando com ele depois na zona mista, ele falando, né, como ele está satisfeito de estar podendo jogar numa posição que não é a posição dele de origem, mas que ele se sente à vontade, como lateral esquerdo. O Alan Franco também jogando enormidade, o Lianco. É difícil para você falar um jogador do Atlético que não foi bem ontem. E o Atlético ainda teve chance de até sair com um resultado melhor. Questão do pênalti, que para mim foi pênalti. O Atlético tem todo o direito de reclamar, porque se fosse ao contrário, não tem dúvida nenhuma que o juiz não pensaria duas vezes e marcaria o pênalti no Maracanã para o Flamengo. Não tem dúvida nenhuma, né? Mas não, era o Atlético, nem o VAR foi chamado. O presidente tem toda a razão de reclamar, como o Everton também falou para mim. O Everson falou para mim também, é pênalti, claro. Mas enfim, uma vitória aí para poder mostrar que o Flamengo tem que entender e respeitar o Atlético. Eu vi a coletiva do Felipe Luiz, e ele falando, né, que alguns jogadores ficaram no banco até por uma opção dele, mas pela opção do jogo. Não colocou o Bruno Henrique, não colocou a Arrascaeta, né, tudo bem. A torcida do Atlético agradece, o Atlético agradece, né, toda arrogância é castigada, né, achou que por bem, né, poupar jogadores, vou usar o termo poupar, mesmo que tem gente aqui que não gosta, que esse poupar jogadores, a gente não. Nós ainda fomos sem o Arana, e conseguimos uma grande vitória. Não tem nada decidido, está em aberto. Mas o pessoal que achava que o Atlético nem sairia vivo do Maracanã, inclusive alguém aqui no programa que apostou comigo 2 gols de frente, não é, senhor Thiago? Né? Queria, não, te dou 2 gols, se ficar 2-0 pro Flamengo, você ainda ganha a aposta. Quer dizer, achou que ia ser 3. E eu apostei aqui ao vivo. Então, não só quero uma retratação, como eu quero que você pague a aposta. Eu pagarei a aposta ao vivo. Ah, bom. Ô, Guto, tá aqui o que eu tenho que entregar pro Breno. Foram R$50 apostados. Ó, tá aqui, ó, 10. Raridade ver nota hoje em dia. Ele teve que ir no banco sacar, ainda tem trabalho pra ele. 20, mais 20, ou seja, R$50 para entregar meu amigo Breno. Vou levantar aqui e vou entregar ao meu amigo Breno. Aproveite que eu sei que é uma raridade você ganhar qualquer tipo de aposta.
Não. Eu quero fazer uma outra aposta com você. Isso é bom. Não, isso é bom. Isso é bom. Não, toda vez que eu aposto, eu perco. Peraí. Eu cansei. Vamos dobrar a aposta na Conversa classificação. com o meu dealer. Vamos dobrar Dobrar a aposta na é classificação. interessante. Dobrar a aposta é interessante. Que tal? O que é? Quer dobrar a aposta na classificação agora? Você não Cara, estava tão confiante. eu não sei se você entendeu, mas se houver a classificação, eu tenho que fazer um programa de sunga branca. Imagina, eu fazer um programa de sunga desmoralizado e te pagar R$100. Por que não? Eu tô na sua frente. Beleza, E te então. pagar R$100. Por que não? Eu não quero. Não, então beleza. Então vamos pegar os 50. Amarelou! Não, mas amarelei mesmo. Amarelou, Tô mentindo. amarelou. O time não tava jogando o que jogou ontem não, Breno. Aqui, ó. Nada melhor do que isso, senhores. Nada melhor do que isso. 50 conto. Aqui. O Breno propôs aumentar a aposta na classificação. Mas como o Thiago tinha eu quero dois gols, o Thiago tinha, só para todo mundo entender em casa, tá? O Thiago tinha proposto pro Breno assim, ó, eu sou Flamengo, você é Atlético, eu te dou 2 gols. Ou seja, se o Flamengo vencesse por 2-0, se o Flamengo ficaria vencesse por 0-0, ninguém ganharia. ninguém ganharia, beleza. O Thiago só ganharia a aposta se o Flamengo fizesse 3 ou mais. Não deu certo, tá aqui, ó. É do Breno, Tá aqui, o dinheiro tá aqui, eu vou entregar. Brenão. Por favor. Isso Tá aqui, com sabe o você. que é, senhores? É que aí eu quis dobrar a aposta, na classificação eu não quis, porque nada como um dia Peguei, depois do dobrei a outro. aposta. Ah, é? Dobrei a aposta. Tá topando? Pensei aqui Quer agora. Não, então Dobrei a vamos voltar aposta. pra lá. Então o dinheiro volta pra você. E semana dobrado. que vem ele vem pra cá. É o programa Tentação. Hoje mudou um pouco o programa. Então tá aí. Tentação, tu topa tudo por dinheiro. Dobrei a Bom aposta. dia. Mas você já parou pra pensar? Assim, o Atlético classifica, que eu acho que vai acontecer, tá? Mas vai ser legal eu pagar É a 100 reais no diversão. Breno. Não, ver você de sunga não vai ser Mas, legal. para pensar, eu tenho que ficar de sunga aqui, completamente de sunga branca, que eu ainda fui... Você não vai fazer isso com a gente o programa inteiro. Se vier acontecer, você vai Vai estar acontecer. Tá, Nós vamos beleza. no dia a gente no dia o Murilo decide. Beleza. Eu tô muito happy hoje. Falando de mim, um jogo importante pra cacete desse. Pois falando é. de mim. E eu tenho que pagar 100 reais pro Breno, cara. Tá. Então vamos seguir. Só passando aqui rapidinho para dar uma informação para os nossos amigos que sofrem com a calvície, que sofrem com aquela falha na barba. A solução aí na tela. O ativador de crescimento ProMais, que contém 20 ativos natural. É totalmente natural, rapaziada. Muito bom para você que sofre de calvície, com aquela falha na barba, vai te ajudar bastante e serve também para mulherada, hein? Você que conhece alguém, uma mulher aí que sofre com a queda de cabelo, essa é a solução. Além de ele fazer o seu cabelo crescer, ele mantém ali o teu cabelo em pé, rapaziada, daquele jeitinho. Ele não só faz crescer e o teu cabelo cai no outro dia. Não, ele é um anti-queda e não contém efeitos colaterais. Muito legal, né? Você pode adquirir agora mesmo no link que deixei aqui na descrição e também no comentário fixado. E um aviso, faça direitinho, sem pular nenhum dia para poder ter o resultado, hein? Porque eu quero saber da tua resposta, do teu feedback sobre este produto, se tá dando resultado ou não. Tô deixando o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você adquirir agora mesmo. Então vamos continuar assistindo este corte do canal Band Minas. Vamos seguir. A resenha é boa, a brincadeira é boa. Mas olha só, uma curiosidade. Foi o primeiro gol do Atlético com a bola rolando nas últimas 6 partidas. Valu, eu quero te chamar. O ataque está deixando a desejar? O que está acontecendo? Ou o Cuca está colocando a casa em ordem? É melhor analisar por esse lado. Boa tarde, Valuzão. Boa tarde para vocês, demais companheiros aqui no estúdio, a quem nos assiste. Você é prova de que mesmo nos momentos mais difíceis do Atlético, com relação à falta de volantes, que ainda existe para mim, apesar do Atlético ter feito o jogo que fez ontem e um placar realmente gigantesco, né, em se tratando de uma Copa do Brasil, Flamengo, mais de 65 mil presentes ontem no Maracanã, eu falava que o Cuca poderia organizar melhor esse time. E de fato poderia. E aí, não sei se mais vitórias teriam acontecido, mas quando a gente pega aquele recorte, né, do que foi o time contra o Bucaramanga, nos 2 jogos, até na Colômbia e aqui na Arena MRV também, e o Cuca, desde o domingo, mostrou que poderia fazer melhor contra um dos melhores times do país, contra um dos melhores elencos da América do Sul, e ontem o Atlético fez isso. Então eu acho que tem a ver mais com uma organização de time, né? O Atlético ontem foi um time extremamente organizado. Eu quero chamar a atenção até
enquanto os nossos telespectadores vão acompanhando os melhores momentos, no momento do chute do Scarpa, todo mundo fala, olha quantos jogadores do Atlético no campo de ataque do Flamengo. Claro que o Atlético se defendeu prioritariamente, muito porque precisava de se defender. Novamente, muitas perseguições individuais. O Alan Franco, nesse sentido, foi muito importante. O Gabriel Menino, né, que eu reivindiquei naquele jogo contra o Bucaramanga, não entendendo por que o jogador... Gosta de ter razão, hein, negão? Não, mas é importante a gente pontuar caminhos por onde a gente passou, Thiago. Sem necessariamente... Não. Você tá aprendendo com um amigo meu. Sem necessariamente querer destacar, mas é importante a gente pontuar caminhos por onde a gente passou, Thiago. O Gabriel Menino, acho que na opinião de todos, também foi um jogador muito importante. Então, acho que o Cuca achou um caminho para o enfrentamento dos jogos contra o Flamengo. Se ele vai manter isso contra o Red Bull Bragantino, eu não sei. Eu, particularmente, manteria. Até pensando no desgaste físico, né? Porque dá para você imaginar, o Atlético vai jogar contra o Red Bull Bragantino no período mínimo possível, né? De intervalo de uma partida para outra. Vai rodar o elenco. Exato, vai ter que rodar um pouquinho, mas eu manteria, Lu, o mesmo sistema, até porque entendo que dessa forma, mesmo marcando muito no seu próprio campo, é diferente de você ir marcar o adversário lá em cima. Eu estou falando potencialmente. Não acho que o Atlético tenha achado a solução para todos os jogos daqui até o final da temporada. Mas, evidentemente, contra o Red Bull Bragantino e contra o Flamengo de novo na próxima semana, eu usaria assim. Só para deixar claro pelo lado do Flamengo, o Atlético foi mais organizado do que o Flamengo os últimos 10 minutos. O Flamengo pressiona o Atlético, mas eu acho que tem muito mais a ver com a qualidade e a capacidade individual dos jogadores que o Flamengo colocou em campo. Acho que não teve nenhum traço de que o Felipe Luiz subestimou o Atlético. A gente tem que lembrar, né? O Flamengo está voltando de uma maratona, Copa do Mundo de Clubes, então ele tem um elenco para administrar. Acho que isso nada tem a ver com o próprio Atlético. Ô Elton, assim, eu acho que o pessoal resumiu bem do que foi esse jogo. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Breno. Menos para o Thiago Fernandes. De uma forma geral, Elton, assim, o Atlético achou um sistema defensivo para enfrentar o Flamengo. Eu acho assim, eu acho que não é o mesmo perfil de jogo, por exemplo, o Red Bull Bragantino, no sentido de enfrentamento, de individualidade, mas você mudaria exigência? De exigência, porque é o seguinte... Ou você mudaria contra o Red Bull? Desculpa te interromper. Eu acho assim, eu acho que... porque é um perfil de jogo diferente. O Flamengo tem muita individualidade e se você não tiver uma concentração de sistema defensivo, uma concentração de todos os jogadores em campo, como aconteceu ontem, você não consegue mas você anular a postura ou o esquema? O esquema, mas assim... Primeiro vamos falar da postura do jogo de ontem. O Atlético entrou muito concentrado, num sistema de esperar o Flamengo, o Atlético ali atrás da linha do meio campo, está jogando fora de casa contra o melhor elenco do futebol brasileiro, e esse grau de concentração do Atlético no jogo todo, isso é muito importante, porque coletivamente o Flamengo não funcionou. Individualmente, como tem muitos jogadores com características ali individuais que podem decidir o jogo a qualquer momento, como o Samuel Lino, que entrou no segundo tempo, que é um jogador muito liso que vai deitar no futebol brasileiro, e aí são coisas de individualidades, né? O Flamengo tem esses jogadores que podem decidir uma partida. Mas o Atlético estava muito ligado defensivamente. A partida do Lianco, a partida dos laterais. O Alonso jogou bem ontem, o Alonso estava devendo. O sistema defensivo como um todo. O que faltou ao Atlético mesmo em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo, é aquela válvula de escape de contra-ataque, para assustar mais o Flamengo. Só que aí também entra méritos do adversário, que está jogando em casa com grandes jogadores e muitas vezes o Atlético não conseguia ali segurar a bola no sistema ofensivo, tanto que o Cuca cobrou isso em alguns momentos para ter mais calma, né? Para ficar um pouco mais com a bola, senão a bola ia e voltava toda hora. E em determinado momento essa bola do Flamengo poderia entrar no jogo. Não aconteceu. Um grande resultado do Atlético, uma partida gigantesca, uma vitória gigantesca, que dá uma moral, não só no confronto em si, eu acho que dá uma moral no vestiário para chegar no domingo na Arena MRV contra o Red Bull Bragantino, que está numa baixa agora, o Atlético tem um potencial de atacar mais. E a torcida também numa sinergia bacana diante do que foi o jogo contra o Flamengo. Nos dois jogos, tanto no Campeonato Brasileiro, com vitória do Flamengo, quanto na Copa do Brasil, o Flamengo não ficou à vontade contra o Atlético. O Flamengo não ficou à vontade. Teve muitas dificuldades. E isso foi muito importante para esse resultado de ontem do Atlético. Eu só senti falta do amigo dos trocadilhos não se referir ao Samuel Lino como Samuel Liso.
Mas tudo bem. Depois deixa eu falar uma coisa com o Lu, rápido, Eltinho. Desculpa. Cara, eu não mudaria o esquema. Mas atacou pouco, você não acha que atacou pouco? Então, mas aí você muda a postura. O esquema mantém o mesmo. Como que o Atlético faz o gol? A ideia. Exato. no único momento. Pressionando o saída de bola. Mas em poucos momentos o Atlético fez isso. Não, então, mas aí você vai mudar isso. Você muda a postura. Você passa a pressionar a saída de Beleza. bola do Bragantino. Não, Mas o esquema eu Concordo, mantenho. sim. Assim, talvez eu trocaria peças, porque eu entendo que Mas tem Vai rodar e desgaste. precisar. Porque teve 2 mata-matas, né? Esse foi o primeiro jogo de mata-mata da Copa do Brasil, mas teve o mata-mata da Sul-Americana. Teve uma infinidade de jogos brasileiros, já até perdi as contas, acho que são 3. e o Cuca já falou que vai rodar. Então, eu rodaria. Mas aí, rodava o elenco, só que não mudaria o esquema. Eu acho que o Cuca encontrou o esquema, cara. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. O jogo de ontem foi um alento para a temporada? Eu acho que isso é complicado. Eu até gaguejei. Não sei, perdi a palavra. Até porque Perdi a quinta-feira palavra. que vem tem outro Bate confronto. mesmo. Não foi o jogo Bate de forte, ontem. cara. Aê, pô. Não é só o jogo de ontem, cara. Então, é eu tudo que acho aconteceu no Atlético, tem eu acho algumas que coisas foi. que são alento do tipo. Eu acho que entenderam no Atlético, e isso no entendimento da gestão, Marco. que não dá pra atrasar salário de jogador. É isso. Entenderam isso, né? Perceberam que a principal responsabilidade da gestão é pagamento de salário. Cara, beleza, você deu um calote num clube, é errado? É. Mas eu entendo. Não tem dinheiro? Acontece. Não deveria acontecer. Mas tá. Acontece. Agora, atrasar salário de jogador não dá. Cara, atrasar salário, independentemente de ser jogador, né? Atrasar salário de funcionário, de colaborador, não dá, não pode. E aí, meus amigos, o que vocês acharam da opinião da galera aí da TV Band Minas no programa Os Donos da Bola, lá de Minas Gerais? E aí, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Deixa o teu comentário, que eu quero saber muito mesmo da tua opinião. Esse foi mais um vídeo. Se inscreva em nosso canal se não é inscrito. Já deixa aquela força, aquele like, que ajuda muito o nosso trabalho. E ativa o teu sininho de notificação para você não perder nada. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras.